A chuva que cai em solo ressecado é uma coisa maravilhosa. Lava as folhas, refresca e renova a terra. E eu acho que todos nós deveríamos lavar, purificar nossa mente, da mesma maneira como as árvores são lavadas pela chuva. Tão pesada que está da poeira de muitos séculos, dessa poeira que chamamos conhecimento, experiência. Se vocês e eu fizéssemos todos os dias uma limpeza em nossa mente, livrando-a das reminiscências de ontem, cada um de nós possuiria uma mente nova, uma mente capaz de enfrentar os numerosos problemas da existência. Um dos grandes problemas que estão perturbando o mundo é o da chamada igualdade. Mas, em certo sentido, essa coisa chamada igualdade é inexistente, porque todos temos diferentes capacidades. Mas estamos tratando aqui da igualdade no sentido de que todos deveriam ser tratados de igual maneira. Numa escola, por exemplo, os cargos de diretor, professor, monitor são apenas empregos, funções. Mas, como sabe, a certos cargos ou funções está associada a ideia de posição. E posição é uma coisa respeitada, porque supõe autoridade, prestígio, confere a um homem o poder de dar ordens a outros, de distribuir empregos entre os amigos e membros da própria família. Vemos, pois, que a função está associada à posição. Mas se pudéssemos eliminar totalmente essa ideia de categoria, influência, posição, prestígio, poder de conferir favores a outros, a função teria então um significado muito diferente e muito simples, não acha? Então, quer se tratasse de governadores, primeiros ministros, quer de simples cozinheiros ou pobres professores, todos seriam tratados com igual respeito. Porquanto, cada um está desempenhando uma diferente, porém necessária função na sociedade. Você sabe o que aconteceria, principalmente numa escola, se pudesse afastar definitivamente da função toda a noção de poder, de posição, de prestígio, eliminar o sentimento de ser o chefe, o homem importante? Estaríamos todos vivendo numa atmosfera completamente diferente, não? Nenhuma autoridade haveria. Autoridade no sentido de superior e inferior. O homem importante e o homem sem muita importância. E, portanto, haveria liberdade. E muito importa criar-se numa escola uma atmosfera assim. Uma atmosfera de liberdade, de amor, onde cada um tenha um forte sentimento de confiança. Porque, como sabe, a confiança nasce quando uma criança se sente como em casa, em segurança. Mas você sente a vontade em sua própria casa, quando seu pai, sua mãe, sua avó lhe estão constantemente a dizer o que deve fazer, te tirando gradualmente a confiança em sua própria capacidade de fazer qualquer coisa por sua iniciativa? Quando crescer, deve ser capaz de investigar, de descobrir o que considera verdadeiro e de se ater com firmeza ao que descobre. Deve ser capaz de sustentar o que considera justo, ainda que daí te advenham penas, sofrimentos, prejuízo de dinheiro e etc. E para ser assim, deve se sentir, enquanto está jovem, em perfeita segurança e livre de constrangimento. A maioria dos jovens não se sentem em segurança porque vivem amedrontados. Tem medo dos mais velhos, dos lentes, da mãe, do pai, e, portanto, nunca se sentem perfeitamente tranquilos. Mas quando você se sente verdadeiramente tranquilo, à vontade, sucede uma coisa extraordinária. Quando pode se retirar para o seu quarto, fechar a porta e ficar só,
sem ninguém a te observar, sem ninguém a te dizer o que deve fazer, você sente então em perfeita segurança. Começa assim o desabrochar, a compreender, a se descerrar. Ajudar a se descerrar é a função de uma escola. Se ela não o faz, não é digna desse nome. Quando você sente a vontade num lugar, isso é, quando se sente em segurança, não intimidado, não compelido a fazer isso ou aquilo, quando você se sente muito feliz, perfeitamente tranquilo, não é ruim, é? Quando se sente verdadeiramente feliz, não tem vontade de magoar ninguém, de destruir coisa alguma. Mas é dificílimo fazer o estudante se sentir perfeitamente feliz, porque ele já vai para a escola com a ideia de que o diretor, os monitores, os inspetores, lhe vão dizer o que deve fazer e empurrá-lo para um lado e para o outro. Por isso, há medo. Quase todos vocês procedem de famílias ou de escolas onde foram educados para respeitar a posição. Seu pai e sua mãe têm posição. O diretor tem posição e, portanto, já vem aqui com medo, com esse respeito à posição. Mas temos de criar na escola uma atmosfera de liberdade. E isso só pode acontecer quando há função sem posição e, portanto, um sentimento de igualdade. O verdadeiro encargo da educação correta é te encaminhar para ser um ente humano valoroso e sensível. Um ente humano sem medo e sem a falsa ideia do respeito devido à posição. Pergunta: por que achamos mais prazer em nossos jogos do que em nossos estudos? Resposta: pela simples razão que seus mestres não sabem ensinar. Só por isso. Não há nenhuma razão complicada desse fato. Se um mestre ama a matemática, a história ou o que quer que ensine, então também vocês irão amar essa matéria. Porque amor que temos a uma coisa se comunica aos outros. Não sabem disso? Se um músico canta com amor, se o faz com todo o seu ser, esse sentimento não se comunica a vocês que o escutam? Sente que seria bom se também aprendesse a cantar. Mas a maioria dos mestres não ama a matéria que ensina. Ela se lhes torna uma coisa aborrecida, uma rotina que tem de cumprir para ganhar a vida. Se seus mestres gostassem realmente de ensinar, sabe o que aconteceria? Vocês seriam entes humanos extraordinários. Não só amariam seus jogos e seus estudos, mas também as flores, o rio, as aves, a terra, porque teriam aquela coisa vibrando em seus corações. Aprenderiam com muito mais rapidez e sua mente seria superior em vez de medíocre. Eis porque tanto importa educar o educador. Entretanto, isso é dificílimo, porquanto a maioria dos educadores já está estabilizado em seus hábitos. Mas o hábito ainda não pesa tão fortemente sobre os jovens, e se ama uma só coisa que seja, por ela própria, se ama realmente seus jogos, ou a matemática, ou a história, ou a pintura, ou o canto, verá como intelectualmente serão entes despertos, cheios de vitalidade e muito bons em todos os estudos. Afinal de contas, a mente tem necessidade de investigar, conhecer, porque a mente é curiosa. Mas essa curiosidade é destruída pela educação inadequada. Portanto, não é só o estudante que deve ser educado, mas também o educador. O viver em si é um processo de educação, um processo de aprender. Os exames têm um fim, mas o aprender
é sem fim. E você pode aprender de todas as coisas se tem uma mente curiosa e alerta. Pergunta: você disse que quando vemos uma coisa falsa, essa coisa falsa cai por si. Eu vejo todos os dias que o hábito de fumar é falso. Entretanto, ele ainda não caiu por si. Resposta: já observou os adultos quando fumam? Seus pais, seus mestres, seus vizinhos ou outros? Isso se tornou um hábito para eles, não é verdade? Prosseguem fumando, dia após dia, ano após ano, pois se tornaram escravos desse hábito. Muitos, compreendendo o quanto é estúpido ser escravo de alguma coisa, lutam contra o hábito, disciplinam-se contra ele, procuram por todos os meios se libertar dele. Mas veja, o hábito é uma coisa morta, uma ação que se tornou mecânica e que, quanto mais a combatemos, tanto mais forte se torna. Mas se a pessoa que fuma se tornar consciente de seu hábito, se estiver consciente de quando leva a mão ao bolso, retira um cigarro, bota-o na boca, acende e tira a primeira fumaça, se cada vez que percorrer essa rotina, observá-la sem condenação, sem dizer como é terrível fumar, não estará dando mais vitalidade a esse hábito. Mas para poder largar de fato uma coisa que se tornou um hábito, tem de investigar muito mais profundamente. Quer dizer, tem de examinar todo o problema de por que a mente cultiva um hábito. E esse problema é por que a mente está desatenta. Se limpa os dentes todas as manhãs, olhando ao mesmo tempo pela janela, o escovar os dentes se torna um hábito. Mas se limpa os dentes muito cuidadosamente e atentamente, então esse ato não se torna um hábito, uma rotina que se repete sem pensar. Experimente isso. Observe como a mente deseja se pôr a dormir por meio do hábito, a fim de não ser perturbada. A mente da maioria das pessoas está sempre funcionando na rotina do hábito, o qual, quanto mais velhos ficamos, pior se torna. Provavelmente já adquiriu dúzias de hábitos. Tem medo do que possa acontecer se não fizer o que mandam os seus pais, se não se casar conforme os desejos paternos. Portanto, a sua mente já está funcionando numa rotina. E quando uma pessoa funciona numa rotina, ainda que só tenha 10 ou 15 anos de idade, interiormente já está velha e em declínio. Poderá ter um corpo são, porém nada mais. Seu corpo poderá ser jovem e aprumado, mas sua mente já está dobrada pelo seu próprio peso. Portanto, releva compreender um inteiro problema do porquê a mente permanece em seus hábitos e rotinas, seguindo sempre uma determinada linha, igual a um carro elétrico, e tem medo de indagar, de investigar. Se diz, meu pai é sikh, por isso eu sou sikh, e vou deixar crescer os cabelos e usar turbante. Se diz tal coisa, sem investigar, sem indagar, sem nenhuma intenção de se libertar, semelha então uma máquina. O fumar também se torna semelhante a uma máquina, escravo do hábito, e é só quando se compreende tudo isso que a mente se torna fresca, jovem, ativa e viva, de modo que cada dia é um dia novo, cada alvorada refletida no rio, um deleitável espetáculo. Pergunta: por que temos medo quando certas pessoas mais velhas se mostram sérias? Resposta: alguma vez você refletiu sobre o que significa estar sério? Está sério em algum momento? Está sempre alegre, sempre muito animado e risonho?
Ou há momentos em que fica sério? Não a respeito de alguma coisa, mas simplesmente sério. E por que ter medo quando os mais velhos se mostram sérios? Receia que vejam em você alguma coisa que não gosta, que seja notada em sua pessoa? Veja, em geral não refletimos sobre esses assuntos. Se sinto medo na presença de pessoas mais velhas, que se mostram graves, sérias, não indago a causa desse medo, não me pergunto por que tenho medo. Por bem, o que é estar sério e ser sério? Podemos nos mostrar sérios a respeito de coisas muito superficiais. Quando, por exemplo, uma jovem quer comprar um sari, poderá dispensar esse assunto toda a sua atenção. Preocupar-se, visitar 10 lojas diferentes, passar uma manhã inteira examinando diferentes padrões. Isso também se chama estar sério. Mas essa pessoa só está superficialmente séria. Pode uma pessoa também levar muito a sério, frequentar o templo todos os dias, depositar lá sua grinalda de flores, dar dinheiro aos sacerdotes. Mas tudo isso é coisa muito falsa, não acha? Porque a verdade, ou Deus, não se encontra em nenhum templo. E ainda, pode haver uma pessoa levar muito a sério o nacionalismo, outra coisa falsa. Você sabe o que é nacionalismo? É o sentimento de minha Índia. É meu país esteja certo ou errado. Ou o sentimento de que a Índia possui imensos tesouros de sabedoria espiritual e por isso é maior do que outra nação qualquer. Quando nos identificamos com um determinado país e disso nos orgulhamos, suscitamos no mundo o nacionalismo. O nacionalismo é um falso Deus, mas milhões de pessoas o levam muito a sério. Estão dispostas a ir para a guerra, a matar ou ser mortas em nome da nação. Essa espécie de seriedade é utilizada e explorada pelos políticos. Assim, pois, pode-se ser sério a respeito de coisas falsas. Mas se começa realmente a investigar o que significa ser sério, verá que há uma qualidade de seriedade que se não traduz em atividade em torno de coisas falsas, que não é moldada segundo um certo padrão. Pergunta: o que é o destino? Resposta: deseja realmente examinar esse problema? Fazer uma pergunta é a coisa mais fácil do mundo, mas uma pergunta só tem significação se você se interessa diretamente, se a leva muito a sério. Não tem notado como muitas pessoas perdem todo o interesse depois de fazer uma pergunta? Há dias um homem fez uma pergunta e em seguida começou a bocejar, a coçar a cabeça e a conversar com seu vizinho de cadeira. Tinha perdido todo o interesse. Assim sugiro que não faça perguntas, a menos que as tome realmente a sério. Esse problema do destino é muito difícil e complexo. Veja, quando uma causa é posta em marcha, produzirá inevitavelmente um resultado, um efeito. Se um grande número de pessoas se preparam para a guerra, seu destino é a guerra. Ainda que aleguem que desejam paz e que se estão preparando apenas para a sua própria defesa, puseram em movimento causas que originaram a guerra. Analogamente, quando milhões de pessoas vêm tomando parte há séculos no desenvolvimento de uma certa civilização ou cultura, puseram em marcha um movimento pelo qual os entes humanos são colhidos e arrastados a gosto ou a contragosto. E esse processo em que se é colhido e levado de roldão por determinada corrente de cultura ou civilização pode se chamar destino.
Afinal de contas, se nasce filho de advogado, o seu pai insiste em que também se torne advogado. Se submete a seus desejos, ainda que prefira ser outra coisa, então, evidentemente, o seu destino é ser advogado. Mas se você se recusar a ser advogado, se estiver firmemente determinado a fazer o que sente ser correto para você, ou seja, o que realmente gosta de fazer, que pode ser escrever, pintar, ou viver sem dinheiro, pedindo esmolas. Se isso ocorrer, terá saído da corrente. Terá se libertado do destino que seu pai traçou para você. O mesmo se dá em relação à cultura ou à civilização. Por isso é tão importante sermos educados corretamente. Educados para não nos deixarmos sufocar pela tradição, para não termos o destino de um dado grupo social, racial, cultural ou familiar. Educados para não nos tornarmos entidades mecânicas, movimentadas para um fim pré-estabelecido. O homem que compreende esse processo em sua inteireza, que dele se liberta e fica só, cria o seu próprio impulso. E se sua ação consiste em libertar-se do falso para conhecer a verdade, então esse próprio impulso se torna a verdade. Esses homens estão livres do destino.